o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. O motorista em locais para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito a multa e 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Olá, bom dia. Terça-feira, dia 3 de setembro. No UESB Notícias, primeira edição. E nos fatos históricos de hoje, em meados de 1971, com a data de cassação da relação do protetorado britânico que se aproximava, o Catar declarou a independência como uma entidade separada e tornou-se o independente Estado do Catar em 3 de setembro daquele ano. Agora vamos conferir os destaques do UESB Notícias, primeira edição desta terça-feira. Mostra Cinema Conquista, debate produções brasileiras e faz um panorama da obra de Glauber Rocha. Empreendedorismo, como as franquias podem ser uma saída para quem sonha em ter o próprio negócio. E hoje você confere mais uma edição do quadro A UESB na TV. Estas e outras informações agora, no UESB Notícias, primeira edição. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias desta terça-feira. Olha, um problema bastante antigo. Moradores do bairro Convênio, em Vitória da Conquista, cobram uma solução para os corredores de ônibus da localidade. Veja mais detalhes na reportagem. A falta de pavimentação asfáltica é um problema antigo em alguns bairros de Vitória da Conquista. A dona de casa, Domitília, mora no Convênio 2 há mais de 25 anos. O tempo passou, mas as melhorias para o bairro não chegaram. Está precisando de um asfalto, de asfaltar a rua, né? Principalmente a rua principal, né? Que é a rua do ônibus, que é muito lama e agora que passou de esgoto já está toda emburacada e fica difícil mesmo. A rua principal do bairro é um dos corredores de ônibus. E se em dia de sol é poeira, nos dias de chuva é muita lama, que pode ser vista até nos muros das casas. Toda vez aqui, quando chove, a lama toma a rua toda. A gente tem que estar passando sempre por cima dessa lombrada aqui. Quando a gente vem com criança, tem que dar a volta por outra rua de cima, que às vezes esteja melhor. Quando chove é lama, quando está seca é poeira. Não tem nem como aguentar, porque os carros passam com uma velocidade terrível. E toda vez que passa, a gente tem que estar tampando o rosto. Quando vem com criança, tem que estar colocando alguma coisa na cabeça para trampar, porque é muito poeira e muito sol. Aqui não tem que andar quando chove. Para a gente andar a pé, tem que andar dentro do mato. Aqui no bairro Convênio A1 há mais de 40 anos a situação não é diferente. Os corredores dos ônibus não são asfaltados. E nessa avenida principal, que até tem asfalto, os moradores encontram muitos buracos e poeira. Em contato com a TV UESB, a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, CEMOB, diz que o governo tem conhecimento das ruas que precisam ser pavimentadas. Contudo, com o passar dos anos, a cidade cresceu, mas a infraestrutura não acompanhou e ressaltou que as obras de pavimentação necessitam de um estudo técnico para que a infraestrutura adequada atenda às demandas de escoamento de água, ligação de esgoto, drenagem pluvial e, por fim, a pavimentação. Mas não respondeu sobre uma possível solução para o problema. Inclusive, a nossa repórter Samara Dias foi até a BA 270 para ver a questão da infraestrutura da estrada. Quem transita ali pela localidade aponta necessidades de melhorias. O mato alto invadiu a pista e cobriu as placas de sinalização. Algumas estão até sem nenhuma visibilidade. Acostamento não tem por aqui, mas os buracos já tomaram conta da estrada. Trafegar em alguns trechos da BA 270, como esse, que liga Itapetinga aos municípios de Macarani e Maquinique, é uma verdadeira prova de paciência e malabarismo para muitos motoristas. Aqui não existe, aqui só tem rali, fazer rali. Agora aqui a região nossa está abandonada. Todo lado que você anda aí nessas estradas, em outros estados,
tudo tem estrada, tudo fazenda que é estrada de chão, é bem feito. Agora chega nessa situação dessa aqui, você sai da cidade, gasta mais de 1h30, num trajeto você gastava 25 minutos. Então isso é uma vergonha, deixar uma estrada chegar num ponto dessa, onde escoa toda a pecuária da região por aqui, por essa estrada. A BA-270, que liga Itapetinga às cidades de Macarani e Maquinique, está nessa situação há algum tempo. E alguns moradores, para melhorar o acesso, estão realizando uma operação tapa-buraco, como a família Pereira, que viu nessa realidade uma oportunidade de trabalho. E minha irmã, a mais velha, estava lá na roça. Aí o dono do bar chamou ela para tampar uns buracos na ponte. Aí ela foi lá e falou com ela, você tampa e pede. Ela foi tampando e pedindo. Aí foi daí que começou. Aí ela foi em casa, me procurou e me chamou para me vir. Foi que eu vim trabalhar com ela e começou assim o trabalho. Às vezes, muitos colaboram com a gente. Muitos, às vezes, não tem, às vezes também não queria dar, mas muitos, o povo já até acostumou com a gente, que é difícil a gente vir e alguém não ter para dar a gente. Aqueles que é conhecido só não dá se não tiver. Nós vemos assim o que é mais difícil e nós começamos, por exemplo, Tapetinga, Macarani, nós começamos de lá e vai vindo, variando. No outro dia nós tomamos uma parte, nós paramos ali, outro dia nós vem e continua tapando. E termina. Mas quando vem a chuva, nós vai de novo, sempre vai indo. E quem passa por eles, na estrada por onde escoa a produção agrícola da região, reconhece o trabalho suado da família. Tá melhor, só tá dando para rodar por causa do trabalho do pessoal aí que vocês estão vendo, que estão tampando esses buracos aí, mas tá crítica. Se não essas mulheres aqui que tá dando todo dia tampando um buraco aqui, agitando uma moedinha eles, a gente não sabia nem como passava aqui, né? A situação ainda fica mais complicada no trecho de aproximadamente 22 quilômetros do entroncamento conhecido como Manjerona, até a cidade de Maquinique. Um percurso de 20 minutos que hoje é feito em quase 1 hora por causa dos buracos. Então já não é um caso mais de manutenção, né? Uma situação de uma estrada nova, porque quando chove a estrada fica intransitável. E agora a gente vai mudar de assunto para falar a respeito de economia. Vamos falar de empreendedorismo. Na nossa reportagem você vai conhecer a história de quem conseguiu realizar o sonho do próprio negócio através das franquias. A vida de Dona Dalcimeira é marcada por pioneirismos. Ela é uma das primeiras franqueadas do Norte e Nordeste de uma grande rede de perfumaria e cosméticos do Brasil. E em 2019, foi a primeira mulher da Bahia a receber o título de comerciante do ano e a Comenda Visconde de Cairu, concedidos pela FEComércio, títulos que ela esbanja com gratidão. São 40 anos de trabalho, não é pouco tempo, né? Dedicando a empresa, a franqueadora, a cidade de Vitória da Conquista, que eu tenho muito que agradecer a Vitória da Conquista pelo apoio que me deu na minha vida de empresária. E achei muito gratificante. E para receber esse prêmio também em Salvador foi assim um luxo. Para ela, os títulos ajudam a quebrar barreiras e servem como forma de incentivo para outras mulheres. Na verdade, é uma abertura para um segmento para todas as mulheres que trabalham, que queiram entrar na vida comercial. É muito bom ser comerciante. Eu que gosto de lidar com pessoas, para mim, muito gratificante. Chegou a hora de abrir o álbum da memória, porque essa trajetória de sucesso não começou ontem. Foi ainda na década de 70, após uma viagem ao sul do Brasil. Como eu já era esteticista, que é de conhecimento de quase todas as mulheres da época que eu trabalhei, eu fui esteticista há muito tempo. Eu cuidava da parte facial e fui a Curitiba e vi a loja do Boticário. Então era meu sonho ter uma perfumaria e trabalhar também com cosmético. Aí me disseram, vá a Saldanha Marinho e converse que eles estão dando distribuição então eles estão dando franquias. Aí me pediram para esperar até surgir os distribuidores Norte e Nordeste, e aí eu fui convidada para trabalhar no Boticário. Hoje, Dona Dalcimeira lidera mais de 3.000 pessoas, entre funcionários e revendedores, todos inspirados por uma filosofia que aparece nesse quadro e que ela faz questão de ressaltar. A palavra mais justa e mais certa que tem é dita pela própria franquia. Onde tem amor, tem beleza. E nós vendemos amor, nós vendemos sonhos. Nós não vendemos só cosmético e perfume, não. Nós vendemos sonhos também. História e filosofia que realmente inspiram.
Dona Dalci inspira todos nós, né? Colaboradoras somos quase 100 e revendedoras 3.000. Inspira com a força, a determinação, essa garra de fazer e fazer bem feito, de ser muito comprometida, de ser muito focada nas coisas que ela acredita. Isso pra gente é algo que motiva, que inspira, que nos faz sermos melhores, porque a gente sente isso. Então, como a gente sente, a gente consegue captar e transmitir isso também para os nossos clientes. E agora chegou o momento da gente conferir no mapa o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e algumas cidades da região. Uma terça-feira de sol entre nuvens em Vitória da Conquista nesta tarde. O tempo deve continuar firme pelos próximos 2 dias. A variação térmica fica entre 14 e 26 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo para outras cidades. Tempo firme em Aracatu nesta terça-feira. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 32 graus. Sol entre nuvens nesta tarde em Boa Nova. À noite o tempo permanece firme. Os termômetros variam entre 16 e 28 graus. Sol forte nesta tarde em Caatiba. Não deve chover hoje. A mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, Mostra Cinema Conquista apresenta panorama das produções brasileiras. Agora são 11 horas e 58 minutos. Voltamos já. Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, cardiologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. E estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Olha, e ontem, na primeira mesa temática da Mostra Cinema Conquista, um panorama das produções brasileiras. Veja na reportagem. Mais uma vez, a Mostra Cinema Conquista traz em sua programação um panorama da produção cinematográfica brasileira. E diferentes temas serão debatidos. Na primeira mesa temática da 14ª edição, Glauber Rocha, 80 anos, decifração de um cinema criador e revolucionário. Discutiu a trajetória, filmes e pensamentos do cineasta conquistense. Luiz Carlos Saldanha, que trabalhou com Glauber, foi um dos palestrantes. O momento que houve a explosão Glauber Rocha é exatamente o momento que a explosão é anterior, mas vai se verificar na sua integridade no movimento de 64, na assim chamada Revolução de 64, o movimento de 64. É esse impulso do Yang ou do Yin que vai fazer a onda crescer do outro lado. Também fez parte da mesa o pesquisador e professor da Unijorge Bahia, Marcos Pierre. Ele ressalta como o cinema produzido por Glauber proporciona uma releitura de mundo. Todo e qualquer cinema propõe, né, uma leitura única do mundo, né? No caso do Glauber, essa singularidade atingiu, né, uma potência que é surpreendente, né, para nós baianos, brasileiros e para o mundo, porque as propostas que ele traz de linguagem, o modo como ele articula uma poética, o modo como ele junta os elementos expressivos, né, do cinema, né, a questão do plano, da interpretação, da montagem, da trilha sonora, como eu falei, é uma forma surpreendente. Muitos estudantes acompanharam a discussão, como a Ana Clara, que cursa cinema na UESB e está na expectativa
por mais conhecimento. É sempre um enriquecimento para a gente, não só para nós alunos, mas para os professores também, para todo o curso de cinema aqui da cidade, é um incentivo, sabe? Até sexta-feira, 6 de setembro, a 14ª edição da Mostra Cinema Conquista irá exibir 57 filmes, entre curta e longa-metragens, além, é claro, de oficinas, palestras e conferências. A entrada é gratuita para toda a população. Também tem a parte acadêmica da Mostra de Cinema. Durante toda a semana, pela manhã, a gente tem conferência, a gente tem mesas temáticas voltadas para a questão do trabalho de Glauber Rocha, algumas também abordando essa questão da Ancine, que é um tema muito vigente agora, né, que a gente vê que a questão da produção audiovisual está correndo risco. Por essa questão, a Ancine sendo ameaçada, né, de extinção. São 14 anos de história da Mostra Cinema Conquista, proporcionando a democratização do acesso de diferentes públicos ao cinema nacional. O Brasil tem feito, nos últimos anos, uma média de mais de 50 longas e produzidos e lançados. Esses filmes têm ido para outros cantos do mundo, fazendo sucesso, ganhando prêmios, mas tem dificuldade de serem vistos no país, principalmente nas cidades do interior. E a gente continua falando da Mostra Cinema Conquista, que acontece até o próximo fim de semana. E nós recebemos agora o professor Humberto Pereira, ele que é professor, pesquisador, crítico de cinema. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Como é que o senhor avalia a importância de eventos como esse, como a Mostra Cinema Conquista, que dá esse espaço para as produções brasileiras? Bom, a gente vive um momento extremamente complexo, né, complicado na história política do país, com a política, principalmente audiovisual, bastante ameaçada. Então, eu vejo um evento como essa Mostra Cinema na Conquista importantíssimo para que a gente coloque em pauta as discussões, não só a respeito do cinema nacional, mas a respeito da cultura nacional, de sobrevivência da cultura nacional como um todo, do país como um todo. Então, os filmes que são exibidos de modo geral estão na contracorrente daquilo que a gente tem visto como o filtro do governo em sua política para ensino e para realização cinematográfica no país. E como é que o senhor tem avaliado até o momento esse evento que começou no último domingo e já está em sua 14ª edição? Bom, eu vi que um público muito animado, eu vi que tem muita gente, a sala, nos 2 dias, a sala, né, de exibição estava lotada e com o público bastante participativo e com perguntas e durante os filmes com uma recepção extremamente calorosa, receptiva. Então, eu vejo assim como um momento bastante empolgante aqui na cidade a realização da mostra. E a gente aproveita, professor, para falar a respeito da conferência que aconteceu agora de manhã. O título é Glauber, cineasta tricontinental. Explica para o nosso telespectador o que é isso. Tricontinental é uma expressão do Glauber Rocha. Glauber Rocha é cineasta brasileiro mais conhecido internacionalmente e que a partir de um determinado momento, final da década de 60, conclama, né, os cineastas dos chamados povos subdesenvolvidos ou do terceiro mundo, mais especificamente da América Latina, da África e da Ásia, se unirem numa tricontinental, quer dizer, um tipo de cinema que fizesse resistência à hegemonia do cinema americano, do cinema comercial e também, não é, na polarização do mundo da Guerra Fria, o próprio cinema soviético. Professor Humberto, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. A gente seguraria o senhor mais tempo, mas ele já vai sair, já vai para a UESB Notícias, na UESB FM, conceder também uma entrevista, falar a respeito da Mostra Cinema, mas fique à vontade quando quiser voltar, falar mais de cinema, falar de Glauber aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre Glauber Rocha, na cidade de Glauber Rocha. Olha, depois do intervalo tem o quadro A UESB na TV, não saia daí. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária
nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. E de volta ao UESB Notícias, primeira edição, agora com o quadro A UESB na TV, como acontece todas as terças-feiras, onde nós dedicamos um espaço todo especial para apresentar os projetos, as atividades, as pesquisas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje a gente vai conversar com a Nádia Souza, ela que concluiu seu mestrado em Geografia, inclusive fez uma pesquisa toda especial ali das casas de farinha, da zona rural ali, da região de Encruzilhada. A gente vai conversar um pouco mais com a Nádia, que vai explicar para a gente como é que aconteceu todo esse projeto de pesquisa. Nádia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao UESB Notícias. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Ok, Nádia. E a primeira pergunta é, o que foi que te motivou a fazer essa pesquisa ali, principalmente da região do povoado de Boa Vista da Tapera, que é distrito ali de Encruzilhada, que também tem essa cultura muito forte das casas de farinha? Então, eu sou oriunda do povoado lá de Boa Vista Tapera, no município de Encruzilhada. A princípio, eu pensei o que fazer para dar visibilidade a esses agricultores, né, que trabalham nessa perspectiva dessas casas de farinha, e algumas inquietações surgiram. Dessas inquietações, eu ouvia muito as pessoas comentarem, né, nos bancos das praças a respeito de como essas casas de farinha são importantes, né, como é que essa farinha tem essa importância para esse povoado. Haja vista que muitas pessoas que saíam de São Paulo e iriam para Tapera, né, para passear, elas saíam da Tapera e tinham que levar a sua farinha para São Paulo. E eu comecei a notar também que algumas casas de farinha que durante muitos anos produziram a farinha, essas casas começaram, algumas estão inativas e outras começaram a desaparecer, no sentido de que essas casas foram demolidas. Isso me chamou muita atenção, né? A importância de mostrar essas casas que ali ainda existem e para dar também essa visibilidade para esses produtores que produzem essa farinha para esse povoado e também para as cidades circunvizinhas também. Aqui a gente sabe que na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a professora Marisa Oliveira, inclusive, ela tem um trabalho também muito amplo, analisando aqui as casas de farinha aqui na região de Campinhos. E o que a gente observa dessas pesquisas, nós como jornalistas também acompanhamos muito a situação. Aqui na região de Campinhos, por exemplo, tem reduzido o número. Você conseguiu também observar isso lá na região onde você nasceu, que é objeto da sua pesquisa ou da sua pesquisa científica? Sim, como eu disse anteriormente, as casas de farinha, elas tiveram algumas reduções, né? Aí algumas estão inativas, outras já foram desativadas completamente, no sentido de que foram demolidas, e isso chamou muita atenção também, né? Dentro do povoado ainda existem algumas casas de farinha, umas 2 casas de farinha em funcionamento. Tem um assentamento que pertence ao povoado, que dista do povoado a 5 quilômetros, e que essa casa de farinha tem poucos anos de implementação, aproximadamente 7 anos. E a gente sabe que o trabalho da casa de farinha, o processo que ocorre dentro da casa de farinha é um processo árduo, né? Começando desde a sua plantação dessa maniva, né, que é o responsável para que essa raiz nasça, até o beneficiamento, até chegar, né, na produção mesmo e a farinha está ensacada, até a sua venda. Então a gente sabe que é um processo árduo, e aí algumas já foram desativadas mesmo, e a gente sabe que ela tem perdido muito, né? A questão de valor, né, economicamente falando, ela é bem desvalorizada. Talvez isso repercuta também na sua produção, né? Desanime um pouco quem está produzindo, por conta mesmo da retribuição de valor, né, da renda
Então, é isso que você pode observar na sua pesquisa, por exemplo, que tem contribuído para a redução ou a desativação de algumas dessas casas de farinha, ou seja, o valor que se aplica talvez seja muito aquém por todo o trabalho árduo que é realizado para chegar ao fim do produto? Sim, a gente pode afirmar que sim, mas a gente também tem outras afirmativas que foram, né, para a cidade, com o crescimento da cidade, não, do povoado, né? Nós temos aí a inserção de outras atividades, né, principalmente a cultura do café que se instala no povoado. E aí a gente tem a cultura do café e também outros serviços, no caso a prefeitura, que agora oferece esses serviços, né? Escolas, postos, e isso faz com que as pessoas comecem a trabalhar em outros setores e vão deixando um pouco as atividades nas casas de farinha. Aqueles que ainda persistem, que ainda mantêm a tradição da casa de farinha ali na região, o que você observa, o que motiva essas pessoas a continuarem ainda cultivando? Quando a gente fez algumas entrevistas, né, com esses produtores que se consideram agricultores, né, são donos dessas casas de farinha, mas eles também vão para a roça, né, para fazer a arrancada da raiz da mandioca, transportam, ajudam ali em todo aquele beneficiamento daquela raiz. As permanências ainda continuam, né, por conta desses laços de pertencimento. Então, a gente identificou que a mandioca no povoado de Povo Sapera, essas casas de farinha, elas mantêm nesses sujeitos ainda essa relação de pertencimento, esses laços de afetividade, né? Mesmo a mandioca, a raiz sendo desvalorizada, a farinha sendo desvalorizada, eles ainda insistem e persistem, né, em continuar fabricando esse produto. E também muitos deles revelam que daqueles produtos da casa de farinha, né, das iguarias da farinha, como por exemplo a produção de beijus, né, de bolos, da própria raiz da mandioca, é o que faz com que eles tenham, né, a própria goma, é o que faz com que eles tenham a sua sobrevivência, né, mantenha a sobrevivência e a sobrevivência de sua família. Ok, Nádia, muito obrigada por sua participação no UESB Notícias. Obrigada, você. Olha, o UESB Notícias primeira edição fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h45 da manhã em mais uma edição do UESB Notícias primeira edição. E para obter outras informações, você pode conferir ainda hoje às 6 da noite no UESB Notícias segunda edição. Uma boa tarde para você. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Cinema brasileiro de glórias e dificuldades. De um lado, valiosas premiações mundiais. Por outro, incertezas e incompreensões. Uma bem-sucedida trajetória colocada em xeque. Os inúmeros cinemas brasileiros sempre contra as marés. Sempre na resistência de sua própria sobrevivência. Mostra Cinema Conquista, ano 14. Um olhar para o novo cinema. De 1 a 6 de setembro, Vitória da Conquista, Bahia. Filmes, mesa temática, oficinas, conferências, homenagem, artes. Apoio TV UESB.